Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui mais um episódio do Método Cast. E hoje vamos para o segundo episódio da série Carreiras de Sucesso. E estamos aqui com uma médica super renomada em sua área. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho qual foi o passo a passo da vida dela, da trajetória dela até chegar onde ela está hoje. Seja bem-vinda, doutora Karina Brito. Bem-vinda, doutora Camila Davino. E aí, como estamos? É uma honra hoje, o primeiro podcast com a doutora Camila de fato. Já era doutora, fisioterapeuta, agora médica. Mas vamos lá, amiga. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Já comece me respondendo como foi que você decidiu entrar na medicina, o que foi que te motivou a escolher a medicina como a sua carreira. Bem, doutora Karina Brito, eu sou Karina Brito, né? Filha de Gilberto Brito, tenho um pai médico, né, com carreira militar, o que me inspirou muito durante a minha vida. Inclusive, tem uma linda história aí que, doutor Gilberto, o senhor já está convidadíssimo para vir aqui, viu? Exato. Falar o seu método aí de sucesso pra gente. Exato. E aí que sempre me inspirou, então fui criada ali na clínica, né, com meus pais trabalhando, e eu sempre tive essa certeza que queria fazer medicina. E eu tenho 2 irmãos também hoje médicos, também, então pai médico, irmãos médicos. E sempre isso daí foi muito forte comigo quando mais jovem. Meu pai, como militar, fomos fazer medicina na Argentina. Então, fiz medicina em outro país, com uma barreira de outra língua. Você já falava... Não falava espanhol, não tinha ideia do que era o espanhol. Teve que aprender espanhol e Aprender medicina. espanhol já na faculdade de medicina juntos. Então, aí eu fui enfrentar outro país, outra vida, sozinha. Sim, meu pai foi lá me deixar. Você tinha quantos anos, Karina? Tinha 18 anos na época, né, ali por ali. Seu pai aceitou de boa? No início não, mas logo depois a gente foi madurando a ideia. Ele disse que eu estava preparada, ele sentiu, e aí eu fui sim mais na frente para fazer medicina. A início eu queria ir para outro país já aos 18 anos, onde ele disse que não estava preparada como pai, enfim, que eu precisava cumprir algumas etapas, mas logo aí pelos 23 anos eu decidi e ele me apoiou totalmente. Na verdade, primeiro veio o apoio da Mames e logo depois o dele. E como foi essa sua preparação e essa mudança aí de um país para o outro? Você se adaptou rápido? Como foi? Eu já tinha contato com outros países, eu já era desbravadora pela profissão da minha mãe, que era empresária da moda, então eu já viajava, já falava inglês fluente, então para um segundo idioma bem mais fácil. Então eu aí fui desbravar, escolhi um país que realmente eu achava que era uma medicina muito interessante. E qual foi a diferença lá? Assim, Total, né? Total. E hoje faz grande diferença na minha vida, porque na Argentina eles dão muito valor à parte da fisiologia hormonal, da bioquímica, da biofísica. Claro que todos nós estudamos isso na carreira, mas lá é muito mais o método, a metodologia que se usa, né, que você precisa realmente entender, é o que eu trago para minha carreira até hoje. Então foi muito importante, levei 7 anos, onde eu fiz vários amigos, convivi uma outra cultura e trouxe isso para minha vida. E na volta, sim, tive que passar por todo o processo de revalidação. E aí foi quando ficou a decisão que irei fazer clínica ou cirurgia. E como meu pai é radiologista, todo mundo achava que eu ia seguir a carreira de radiologia. E eu já via ali com ele aquelas mamas, aqueles ultrassons, aquele raio-x imensos laudos que ele dava. Eu dizia, não, eu não quero isso. Mas eu sempre gostava da mamografia. Uhum. E aí meu próprio pai me despertou, por que você não faz? Você é uma mulher, uma área que você é humana, você gosta também da parte clínica, precisa nessa área, realmente faz mastologia. E foi aí sim onde eu decidi realmente fazer. E aí eu fiz mastologia na Universidade Federal de Ceará. E aí morei lá no Ceará, né? Voltei, foi onde eu revalidei meu diploma no Ceará e já fiz a especialização lá. Morei lá e voltei realmente após 10 anos de volta a Pernambuco, Recife, de onde eu sou. E aí comecei a me dedicar à mastologia, só que eu era uma mastologista diferente. Eu não queria operar no centro cirúrgico, eu não gosto, não quero isso pra minha vida. Qual é o gap aqui da mastologia? É o ambulatório, eu quero escutar essas mulheres. Eu gosto da clínica e todo mundo, e até minhas colegas, né? Como você vai fazer uma especialidade cirúrgica sem operar? Não quero. Realmente eu vou fazer. E até isso eu me dediquei a minha vida inteira, na parte da mastologia clínica. E aí, passou quantos anos, Karina, na 16 anos na mastologia, por aí. Tá? E aí, realmente, 14 anos, eu acho. 14 na mastologia. E aí, eu identifiquei que essas mulheres, escutando elas, eu identifiquei que era uma especialidade realmente bastante carente.
E eu comecei a realmente a ter um volume muito grande de pacientes, e aquilo dali começou a me saturar, e eu não via elas apenas como uma mama. E, consequentemente, essa minha busca, esse gostar de estudar, eu sempre fui fazendo outras pós-graduações para entender o porquê do que estava acontecendo comigo. Que, no fundo, a gente quer, né, o autoconhecimento. E acabou levando isso para essas pacientes. Então, eu queria saber o porquê eu estava aumentando de peso, por que eu estava tão cansada, procrastinando, o que é que estava acontecendo, mais triste, faltando algo, o que é que estava acontecendo? E aí eu fui me autoconhecer, fazer outras pós-graduações. Aí fui para a parte da fisiologia hormonal humana, achando que meu problema era os hormônios, que eu estava no climatério, dos 35 anos. Na verdade, você estava na mastologia e aí você começou a enxergar que poderia ir além. Daí você começou a transitar já para uma outra especialidade que seria a medicina integrativa. Isso. Foi isso que te motivou a sair da mastologia? Porque hoje você praticamente... Até então eu não pensava em sair, eu estava estudando mesmo. Mas, consequentemente, quando você começa a estudar algo mais profundo, você começa a trazer isso para sua bagagem, sua execução. Então, eu, inconscientemente, comecei a utilizar isso na minha carreira clínica, ali no meu ambulatório, como mastologista, mas eu não me aceitava ali como uma médica integrativa. Eu ainda me intitulava como a pessoa que cuidava da saúde das mamas ali e ponto. Eu até tinha essa mentalidade de não querer aceitar. Mas aí aquilo dali eu fui estudando outras, né, áreas, fui fazer a parte de fisiologia hormonal, e aí fui me puxando para a parte bioquímica, estudar a parte ortomolecular, como aquilo dali poderia me ajudar, e sempre estudando e já incorporando na minha especialidade, mas sem aceitar isso. Foi aí... Então você tratava as mulheres, né, na área da mastologia, e você não fazia só aquele atendimento direcionado para mastologia. Você acabava indo além daquilo, mesmo a paciente estando ali numa consulta de mastologia, não é isso? Exatamente. A partir daí veio a pandemia. E aí, o que foi que aconteceu? Chegando na pandemia, eu realmente recebi um chamado, eu escutei aquela voz dentro de mim dizendo que ali era o motivo por que eu tinha feito medicina. Incrível, foi muito forte aquilo dali. E eu sabia que eu ia trabalhar e me dedicar àquilo dali total, então eu mergulhei. Eu sabia que Karina, mastologista, deixou, e agora eu ia me dedicar, você me acompanhou totalmente a... Então, quando todo mundo temia, eu estava motivada. Gente, só um minuto. Eu fazia plantão junto com a Karina, à distância, tá? Porque Karina, ela realmente foi para a linha de frente na pandemia. Karina enfrentou o que você imaginar na pandemia, inclusive na regulação. Ela foi para a regulação, ela ficou na UTI, ela estava em todas as áreas ambulância. do hospital. Ambulância. Então, eu estava no telefone UTI. com ela praticamente 24 horas. Né? Toda abordagem nova que surgia para o tratamento da Covid, ela estava ciente, né? E ela passava isso para a gente, ela tratou muita gente com isso, ela tratou minha família, né? Tratou muitos amigos, né? Inclusive à distância, né, Karine? Você fazia consultas online. Foi né? o que a pandemia deixou de positivo para a medicina, foi isso aí, justamente a liberação dos atendimentos online, e a gente viu o quanto era importante salvar vidas à distância e ter isso. Então eu comecei a atender esses pacientes online, me juntar a grupos que estavam fazendo isso, né, para ajudar essas pessoas. E nesse momento você não estava bem fisicamente, não, né? estava obesa, inflamada, com distúrbio do sono, ansiedade, TAG não tratada, ansiedade generalizada. E aí aquilo me disse, tá, tu vai, mas você precisa fazer só parte que é se cuidar. E eu disse, então, para que eu estudei até hoje? Eu já tinha aceitado, já estava fazendo uma pós de obesidade e sarcopenia, onde eu aceitei que a obesidade era doença, e eu já tinha aquela bagagem e comecei a utilizar comigo e com as pessoas da minha família, ao meu redor, porque eu disse, eu preciso salvar vidas. E a obesidade é um fator de risco para o Covid, e começou. E aí, realmente, eu sentei, foi o momento que eu consegui consolidar, porque eu só dava plantão e estudava. Busquei ajuda, colegas, e eles me orientaram também nessa parte, principalmente para a saúde mental, porque a gente sabia que todo mundo estava, né, precisando disso, e principalmente nós médicos estávamos em estado de guerra, e eu precisava estar emocionalmente, eu já estava preparado, mas eu sabia que eu precisava também ter essa certeza de um colega, então eu busquei ajuda também, e ele me disse, tá tudo bem, vá, pode seguir, não precisa de nada, nenhum remedinho, não vá, que chegou, e aí fui. E aí foi o momento que eu me desinflamei, eu comecei a tratar o método, uma metodologia, o meu passo a passo que deu certo, e fui ali que dava certo com o meu paciente, né? Trilhando aquilo dali, como é que faz. E realmente começaram os cases de sucesso. E foram tantos, e a gente ajudou tantas pessoas ali no Covid, onde eu decidi, eu não quero mais ajudar só as mulheres com câncer de mama, eu quero transformar vidas.
Porque não é só chegar para ela e dar o diagnóstico que ela está com câncer de mama. Ela precisa saber o porquê. Porque eu não sabia como dizer, né? Por que eu vou ter o câncer? Você não fez a mamografia ano passado? Tá, mas você estava obesa. Você tinha carência. Você não estava fazendo atividade física. Enfim, todo um corpo pronto para o câncer. Eu quero ajudar essas pessoas de uma outra maneira. E aí eu decidi fazer a transição de carreira. Disse para meu pai, tô indo embora, tô deixando toda a parte de atender a parte ambulatória de mastologia, tô indo pro seu consultório lá, eu só atendia uma tarde e uma manhã. Eu disse, tô indo total. Nesse momento você atendia numa rede de saúde, né? Vários planos de operadoras de saúde credenciadas. De segunda a sexta, praticamente todos os dias e horários. Todos os dias e horários. E fazia um dia na clínica do seu pai. Um turno. Um turno. E aí você abandonou tudo e disse, agora eu vou trabalhar apenas com integrativa. Isso. Então, realmente, eu não pensei no... Muita gente pergunta, né? Mas aí, como é que foi isso? No financeiro, né, No gente? financeiro! Porque ela ganhava muito bem como mastologista, né? E ela praticamente, ela rebobinou tudo ali e disse, agora eu vou voltar a estaca zero e vou reiniciar a minha carreira. E foi isso aí que determinou a transição dela da mastologia para medicina integrativa. Ela chegava a atender Foi 1.200, corajosa, né? 1.200, 1.400 mulheres mês. Mês. De repente, você abrir seu consultório e atender... E quem? Não sei, mas vai chegar. Vamos lá. E as contas? Não sei. Vamos lá. Aperte cintos, o piloto sumiu. E aí, o que importa é que a gente foi trilhando passo a passo, o medo faz parte, mas ninguém vai dizer como é do outro lado. Você tem que passar e você tem que se dedicar. E acreditar no seu potencial. E foi aí, sim, que começaram meus pacientes na clínica do meu pai, num bairro, numa clínica popular, que eu me dediquei, e aí a gente foi organizando as coisas. Meu pai já tinha essa vontade, e hoje ele mudou também. Hoje ele está fazendo nutrologia, sempre gostou dessa parte de saúde, física, de alimentação, e agora também está fazendo nutrologia, e eu me dedico hoje exclusivamente. Não, Karina, você só atende obeso e pacientes com sobrepeso? Não. Meu fundo é minha dor, né? Sou uma paciente obesa, tratada, gerenciada, em alerta constante, mas que hoje me dedico, chegam esses pacientes. Mas outros pacientes também que têm no climatério. Eu deixei de atender na mastologia, não tem como deixar, porque eu tenho pacientes que são fiéis e andam comigo há muito tempo. Eu não tinha como dizer para elas que eu não... Era uma quebra de confiança, a gente não pode fazer isso também. Não deixei de estudar também. E, gente, eu estava esses dias no shopping, no Rio Mar, Shopping Recife, algum shopping lá na cidade de Carina. E assim, a gente anda, ela parece uma prefeita, né? Que a gente anda assim, doutora Carina! Eu digo, minha, quantos pacientes você tem? Na praça de alimentação, nas lojas. Oi, doutora, como é que a senhora está? Eu digo, nossa, realmente é, porque eu nunca parei, mas é muita gente mesmo que, né, tinha que estar contigo do lado pra gente sentir. Mas aí foi, elas sentem muito essa minha transição. Até hoje você vê aqui nas redes sociais, elas estão lá sempre presentes. Mas o que importa é que eu fui transformar essas vidas. E hoje eu tenho pacientes, né, que também eu gosto muito da parte de fisiologia hormonal, pacientes no climatério, na menopausa, com essa parte de ortomolecular, esses ajustes. A gente precisa, hoje faz parte da minha bagagem, do meu conhecimento. Fechando essa parte aí da transição da carreira, da sua carreira, você fez vários cursos para poder estar e conseguir fazer o que você faz hoje com seus pacientes. Começando ali pela pós-graduação, né, de fisiologia hormonal. E como foi para você, né, estudar mais fundo sobre isso e o que isso mudou na sua prática? Gente, foi um divisor de águas. Eu me lembro que minha primeira imersão, que foi um final de semana, que era um introdutório para fazer essa pós de fisiologia hormonal, foram 3 dias de tanta coisa nova na sua cabeça que eu me lembro que eu fui abrir, saindo de lá, eu fui abrir o carro, não era o meu carro, depois de um final de semana, e a mente pensando ali. E você começa a se questionar, e eu já tinha essa dinâmica, então eu ia mergulhando ali, eu sempre quis estudar. Então, realmente, você muda a vida, transforma. Quando você quebra esse paradigma da saúde, da medicina tradicional para a medicina integrativa, é por isso que, às vezes, eu acho que os médicos que ainda não entendem isso, porque eles não passaram por... Essa transição é muito difícil, mudar. É muito difícil, requer sair da zona de conforto, requer estudar, requer adquirir conhecimento. Abrir mão de finais de semana, e outra coisa, de você estudar e buscar outras coisas para realmente executar. E é difícil, e tá tudo bem, eles querem lá, preferem julgar, dizer que a medicina não funciona integrativa, enfim. E aí foi o primeiro passo, e logo depois veio as outras necessidades que você acaba buscando, não para, desde que eu comecei a medicina, eu acho que, né, que eu vim desse... Eu me dedico aos estudos, e aí eu fui emendando uma pós na outra. Aí foi quando eu fui a parte de ortomolecular,
Você fez a nutrigenômica, A né? nutriepigenômica com o Carlos Jardim, para realmente entender essa parte de epigenética, o que acontece a nível celular, como estamos oxidando, como acontece todo o teu DNA, enfim, importantíssimo. E aí, na pandemia, eu já estava sendo chamada, já tinha feito todos, conheci o Dr. Gabriel Almeida, fiz todos os cursos, né, dele sobre emagrecimento, hipertrofia, ali aquela coisa rápida. Na verdade, é um curso de emagrecimento, mas um emagrecimento mais avançado, né, Total. Karine? Não é aquele cursinho que você Não. faz ali, né? Não, total avançado, realmente, ele faz com que deixe você na clínica para você começar seu consultório, mas me chamou e eu fiz a pós-graduação dele, que é a primeira pós-graduação aqui no Brasil em obesidade e sarcopenia, que é uma outra doença que a maioria dos obesos são, que a perca tem, né, que é a diminuição da massa magra, é importante. E aí fui seguindo e com esses pacientes, eu já via de uma mastologia, que são pacientes que precisavam de apoio emocional e psicológico. E eu não tinha, eu via essa carência. E aí quando eu me deparei com um paciente complicado, obeso, como eu, que tinha vários questionamentos, eu disse, eu preciso estudar mais. E aí eu baixei o meu orgulho e eu preciso sair, eu preciso ir buscar outra área, a parte da medicina, que eu preciso ajudar essas pessoas. Então, a psicologia não era o momento, eu preciso fazer uma terapia com esses pacientes, entender melhor a causa emocional desses pacientes. Foi aí onde eu fui estudar mais, eu fui fazer saúde integrativa sistêmica, nutrição emocional e comportamental, para realmente ter a formação de terapeuta aí, para justamente levar isso para minha bagagem clínica, e hoje eu utilizo com todos os meus pacientes. A gente começa realmente, quando incorpora isso, é claro que eles não sabem que eles estão indo para uma consulta de terapeuta, eles não têm essa vivência. Tá, mas eu utilizo sim, em todo momento. Quando eles chegam na clínica, isso é muito importante. E aí eu fiz hoje, toda essa minha bagagem, esses meus anos, tá? De estudo me trouxeram aqui e eu incorporei isso na minha prática clínica. E é isso. E é o que me trouxe até aqui. Ainda veio aí a física quântica, né, Karina? Pois é, a física quântica aí veio também, que eu acho que, eu tenho certeza que é o futuro da medicina, não tem como. Os profissionais de saúde estão realmente aderindo mais, vai ser o futuro da medicina, porque hoje emocionalmente a gente veio os acontecimentos do que muito rápido, é muita informação, é a gente saindo, desbravando aí outros planetas, né, tecnologia de ponta, isso está mexendo. Então, se a gente está tendo essa capacidade numa área fora, imagina na medicina. Então, você tem que realmente ceder. E aí foi quando veio a parte de saúde integrativa sistêmica, onde eu fui estudar mais a física quântica e entender melhor. E eu já era uma pessoa que amava essa parte, né? Então, eu já era uma pessoa que estava ali vendo como é que está o espaço aéreo, o que é que os astronautas estavam fazendo e como é que era o próximo lançamento. Eram umas coisas... Então, por que não estudar isso? E acabou trazendo isso para a minha medicina. A parte, hoje eu sou uma estudante cursando astronomia. Achou pouco. Agora, ela, além da física quântica, além de tudo que a gente falou aqui, ela ainda está estudando astronomia, tá, gente? Eu preciso estar preparada para os próximos acontecimentos, né? O que vai acontecer aí já está na medicina, realmente, o que a gente pode fazer aí, que realmente tem dado muito certo e é muito interessante. Karina, hoje, né, a gente falou aí da sua jornada desde o início, há 20 anos atrás, né? Tudo que você trilhou de forma bem superficial, mas num formato de passo a passo, porque essa é a nossa proposta aqui no Método Cast, né? Trazer o passo a passo de sucesso, né, dos nossos convidados aqui. Então, hoje, qual é o seu foco, né? Qual é o foco da sua atuação médica? O foco da minha atuação médica são pacientes que estão com sobrepeso, obeso, aquelas mulheres que estão com sintomas do climatério, eu digo que são look-alike, são como eu, mesmo a faixa etária, isso é que eu vejo que eu atraio no consultório de minha prática clínica, que estão desconfortáveis com sua imagem, estão se sentindo tristes, não sabem o que está acontecendo com elas, e elas acreditam que já passaram por vários médicos e ninguém descobre a causa. Enfim, desde as dores, elas precisam de uma abordagem maior. E aí são esses tipos de pacientes. Elas precisam de uma conversa, saber o momento certo de iniciar a reposição hormonal, quebrar algumas crenças, tabus, estar ali sempre escutando e orientando. Então, são pacientes obesos, são pacientes, mulheres na menopausa, homens na andropausa. Pessoas, né, homens e mulheres compulsivos, né, que estão na compulsão alimentar, e o que mais? O que você atende? Pacientes que têm ali... estão ansiosos e querem uma abordagem. Não precisa ser obeso. Não precisa ser obeso, né? Porque às vezes eles chegam, eles sabem que eles não acreditam que estão sendo tratados
estão tomando medicamentos para algum transtorno da ansiedade, acreditam que eles precisavam de uma abordagem mais profunda, de outras causas para ser avaliado, e eles querem uma segunda opinião e vêm para uma abordagem mais integrativa, né, que eu preciso abrir mais o leque, eu tenho essa como ver, fazer essa parte realmente que eu possa buscar, me aprofundar mais, que outros colegas não conseguem, que não têm essa experiência. E quais são os tipos de tratamentos que você utiliza na sua clínica, Karina? Você tem ali os medicamentos injetáveis, orais. Fora isso, o que é que você utiliza para poder tratar os seus pacientes? Hoje eu trabalho com muito tipo hoje de, além de, a gente tem as terapias injetáveis, né, os medicamentos futuros da obesidade e do sobrepeso cada vez mais estão utilizando as vias injetáveis, intramusculares, inclusive as futuras medicações. Então sim, é importante, onde a gente administra dentro dos protocolos dos pacientes, né, dos renovados, que a gente chama, eles cumprem ali uma agenda e eles não se sentem seguros para tomar a medicação ou comprar e não sabem administrar uma canetinha em casa. Então, a gente tem como eles irem na clínica e realmente ter um contato toda semana com a gente, saber o que está acontecendo. Depois disso, a gente faz análise dos exames, faz os exames, né, que é a bioimpedância, para fazer uma avaliação física, saber os níveis de hidratação, de pouca massa magra, tudo isso. Então você utiliza medicamentos, medicamentos orais, o que mais? Prescrevo algumas suplementações quando o paciente precisa, né, para diminuir o risco cardíaco, ele está ali tomando. Implantes hormonais. A gente faz sim a parte de reposição hormonal, não só pela via de implantes absorvíveis. Quais são as vias que você utiliza para transdérmica, né, por manipulação, ou quando a gente já tem a proposta terapêutica, a gente pode indicar para os implantes hormonais, para ele geralmente já ter aí mais tempo, ele não está sempre utilizando diariamente. Então hoje a gente tem os implantes hormonais. Eu tenho uma parte também que a gente faz, que é mais da parte da minha formação como terapeuta, que são alguns outros, que eu faço alguns procedimentos, que são medicações homeopáticos, que são frequenciados a níveis vibracionais, que ajudam que o paciente ele quer uma medicina que ele não tome tantos medicamentos. Então, eu faço a parte dos pontos também de acupuntura, ali a gente faz da medicina chinesa, então eu coloco os auriculares, aí faz a parte vibracional, onde todos esses tratamento de homeopatia, tudo isso a gente então hoje você tem disponibiliza. um leque aí, né, dentro da sua abordagem para os seus pacientes, onde nem todos você utiliza a mesma coisa, nem todos você, né, disponibiliza tudo e na mesma ordem. Não. Você realmente trabalha, né, com uma abordagem individualizada. Isso. Eu sou uma obesa, chego no seu consultório e digo, doutora Karina, eu quero aqui, ó, no meu bumbum, um implante de testosterona, para quem não sabe. O que é que a senhora faz? Não, você quer o quê? Aí chegam, né? Eu quero hoje aqui, eu vim porque eu soube que o chip da beleza vai me emagrecer. Não, gente. Gestrinona, vamos? Gestrinona. Não, você tem o quê? Você tem indicação, porque gestrinona é uma medicação, um hormônio que ela tem indicação para pacientes com endometriose. E mesmo assim, você tem que estar preparada para a gestrinona. Já está tratada, gerenciamento da endometriose. Então, eu não vou te colocar um implante hormonal sem indicação. Eu não estou ali para dar o hormônio ao paciente para um efeito de bula, que ele tem um efeito tal que quando o paciente cumpre toda uma escala. Então, realmente, as redes sociais estão aí, todo mundo popularizando, soroterapia, chip da beleza, né? E não é assim. É. Não é, tem que ser mediante indicação, suplementação, tem uma ordem para se fazer, os que mandam primeiros, que são essenciais, ferro, vitamina D, magnésio, antes. Depois a gente faz, sim, outros fitoterápicos, como se utiliza hoje, L-carnitina, na academia, por quê? Suplementar, quando? Tudo para suplementar, geralmente, o aporte que não está sendo cumprido na dieta. Então, gente, vocês estão vendo aqui a questão da responsabilidade, né, de você prescrever uma medicação, um hormônio, né, não é de qualquer jeito, não é um protocolo fixo para todo mundo, não é a mesma coisa para todo mundo, cada um tem a sua indicação e fora a indicação ainda tem a dosagem. A dosagem que foi prescrita para mim não é a mesma para você, não é a mesma para fulano de tal, né? Então, a responsabilidade no atendimento, ela precisa ser priorizada. E é o que a gente vê aqui, né, no atendimento da doutora Karina. E é por isso que hoje ela tem a carreira de sucesso que tem. É por isso que hoje ela está no patamar que ela está. Apesar de uma transição de carreira que não tem tantos anos, né, Karina? Tem o quê? 5 anos? 5 anos. 5 anos. Ela hoje, ela atingiu um patamar de médicos que estão penando aí há 20 anos e não chegaram onde ela chegou, mesmo com a transição de carreira. Quando eu falo transição de carreira, é porque ela realmente voltou ali para a estaca zero, né? Ela recomeçou tudo. Ela teve que
fazer tudo do zero novamente, porque é outro perfil de paciente, né? É outro atendimento, né? Ela teve que se especializar. Então, olha o tempo, né, que você tomou, o tempo que você levou para se especializar, o quanto que ela gastou. Essas pós-graduações, esses cursos não são baratos, Não. né? Então, cada pós-graduação dessa dura aí, em média 1 ano e meio, 2 anos, né? E ela vem se especializando desde então. E é por isso, né, que hoje ela tem esse sucesso que ela tem hoje, tá? Então, parabéns. Ai, você faz parte desse sucesso, né? Que me ajudou aqui que eu vim aqui para a Agenda de Maceió, né? Por causa de justamente isso, assim, com essa ambiência, essa convivência, acabou com sua confiança, a gente desbravando, e graças a Deus estamos aqui, não só aqui no Brasil, e fora do Brasil, temos muitos pacientes. Quinta-feira, a doutora Karina não pode ficar comigo aqui em Maceió, porque ela tem um paciente onde? Tenho vários pacientes, chegou semana passada, alguns de São Paulo, sexta-feira, e agora também outros do Rio, já estou com a agenda fechada e gente, sempre chega. E é sucesso. É muito bom, você acaba conhecendo eles online, e é incrível como eles fazem questão de vir, vem de Portugal, vem sim, e acredita no que você faz, é muito importante, é muito gratificante. Eu digo que hoje eu realmente encontrei meu propósito, tá? E sou muito feliz no que faço. Não, e a gente vê essa sua paixão no brilho dos seus olhos. A gente sabe, gente, que esse tipo de abordagem, né, a terapia integrativa, a medicina integrativa e algumas terapias utilizadas não são baratas. Tá? Financeiramente, né? A gente sabe que não é para todo mundo, infelizmente, eu acredito muito, Karina também, que vai chegar um momento, né, que todos terão acesso a isso, porque é o desejo, eu acredito, de todo mundo. Mas, apesar disso, ela não olha para o financeiro, ela faz o que a pessoa precisa, tá? Eu já vi várias vezes ela recusar, né, pacientes, porque chegam, eu quero colocar um implante hormonal de tal coisa. E se fosse um profissional que visasse apenas isso, colocaria. Né? E, infelizmente, é o que a gente vê muito na prática. Né? Pessoas e pacientes aí se dando mal, né? Tendo a sua saúde colocada aí, né? Jogada no lixo, praticamente, com problema renal, com problema hepático, problema cardíaco, né? Por causa de tratamentos irresponsáveis. E isso daqui, por isso que eu me inspiro tanto em Karina. Isso a gente não vê, tá? No tratamento da Karina. A gente não vê na abordagem dela. Por isso que ela é tão presente na vida dos pacientes dela. E eu te admiro muito, Karina, por causa disso. Verdade. Os pacientes, às vezes, chegam para mim com um estado que, naquele momento ali, por eles estarem obesos, eles têm, sim, um hipogonadismo ali, uma queda hormonal, onde eu vou oferecer, naquele momento, uma reposição hormonal para realmente melhorar o estado físico, mas chega um ponto que ele começa a fazer um estilo de vida e ele vem ali achando que aquilo dali eu vou de novo. Não, eu contraindico, eu digo, não coloca, você não precisa mais, você não está nesse estado, você não tem, você sabe disso. Preciso respeitar a nossa fisiologia. Respeitar, isso não quer dizer, não vou estar ali colocando porque, não, de maneira alguma, isso aí eu tenho total noção e faço isso realmente isso aí na minha prática clínica é fato. E espero que outros profissionais, principalmente os que estão começando agora, aprendam muito com você. E é exatamente isso que eu quero que você deixe agora. Eu quero que você deixe uma mensagem para os novos médicos, né? E para profissionais que já estão aí trilhando, já tem um bom tempo aí. O que é que você pode deixar através da sua mensagem, através da sua vivência de bom? O que é que você pode dar como conselho para essas pessoas? Que elas escolham a carreira dela, que é a vida delas, que vai impactar no emocional, no futuro delas, de acordo com que elas sentem o chamado, que elas estão preparadas, não pelo lado financeiro, porque uma dermatologia vai te trazer status ou vai te trazer financeiramente esse lado, porque não vai dar certo. Você vai se sentir frustrada, você não vai conseguir passar isso para as pessoas, esse seu amor, e você não vai ter sucesso na carreira, não adianta. Então, lá na frente vai dar errado. Vocês escolham, comecem a buscar esse autoconhecimento no início da carreira, como a gente fazia antigamente, antes de prestar um vestibular. Realmente, o que é que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Eu estou preparada para isso. As pessoas estão buscando muito o lado financeiro e acabam não se dando bem na carreira, ou sendo frustradas lá na frente, ou fazendo o que não é para fazer, né? Pelo fato de estar ali, pela ambição, enfim. E outra coisa, né, Karina? A gente fala muito medicina por amor. A gente sabe que ninguém se alimenta de amor. A gente precisa ganhar dinheiro. Exato. Mas as coisas estão se invertendo de uma maneira que tá, assim, bizarra, né? A gente precisa ali ter o equilíbrio das duas coisas. Não é medicina por amor. Isso daí tá até chato, né, de escutar. Mas é você realmente ter paixão, você ter afinco por aquilo que você se propôs a fazer, né? E não só fazer
pelo lado financeiro, que é o que a gente vê muito por aí. Se dedique, estude, vá atrás de autoconhecimento, né? E aí, você com certeza persista e não tenha medo se errou no meio do caminho, porque eu não errei, tá? A minha mastologia até hoje me trouxe a bagagem que estou aqui até hoje, ela fazia parte, eu teria que passar por ela nesse momento. Então, ela não saiu de mim, ela não foi uma coisa, não considero um erro. Tudo vale de experiência e aquilo, toda essa tua bagagem vai te tornar o profissional que você é hoje, tá? Perfeito. Então, é um conselho que eu dou aos colegas, futuros colegas, que estamos aí, né, formando vários hoje aqui também, que se dediquem ao que realmente, o que eles encontrem, o propósito. E quem sabe essa resposta está dentro de nós, só a gente sabe. Podemos dizer, então, Karina, que o seu método é a dedicação. Qual é o seu método? Meu método sempre foi, desde pequena, eu sempre tive um pai e uma mãe muito presente ali, né? Que eu via como é que eles trabalhavam, a responsabilidade. Eu fui criada e eu achava como ele se dedicava por ser um profissional. Os dois da área da saúde, que na época minha mãe trabalhava com ele. E aquilo dali sempre me motivou. Mas estudar e tentar manter essa qualidade e realmente buscar o que eu queria na área da medicina foi fundamental. E me dedicar e tá aqui. E não ter medo de mudar, tá? De acrescentar, porque você acaba acrescentando. No meio do caminho você pode não seguir o que você iniciou. E você transitar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se dedique, tá tudo bem. E as coisas vão acontecer. Quando você se dedicar a estudar, tenha certeza que vai dar certo. E tem coisa que a gente só vê, né, se vai dar certo ou não fazendo. Ninguém vai te dizer que dá certo. Você precisa passar. Exato. Ninguém do outro lado vai dizer, pula, dá o salto que vai dar certo. Você precisa passar. Você tem que enfrentar seus medos. E vão ser momentos difíceis, sim, mas outras ações você vai ter que vai te ajudar nisso, né? Seu próprio bem-estar, como você age, como você está ali atendendo, vai fazer com que você se sinta bem e as coisas vão acontecendo. Perfeito. Estamos aqui com a médica que começou na mastologia, passou aí por várias formações, hoje está na medicina integrativa e tem sido aí uma inspiração não só para mim, mas para vários outros profissionais. Hoje ela atende em Recife, né, Karina? Recife, Maceió, né? E atende Recife. Online também, a gente atende online. Perfeito. Em Recife ela atende no Rio Mar. No Rio Mar, na Torre 4, lá, tem um consultório com meu pai. E aqui em Maceió, também no Empresarial Lemon, na clínica de uma colega que... Karina vem todo mês para uma vez por mês, 2 a 3 dias para atender esses pacientes, né? Normalmente a gente já tem uma agenda de paciente e disponibiliza vagas para alguns pacientes que vão surgindo ao longo do caminho. Novos, né? Pacientes novos. Por enquanto está fechado, né, para pacientes novos, mas a gente vai você está se organizando ainda. Estou me organizando ainda com essas agendas para me dedicar para novos pacientes. Para novos né? pacientes, precisa. É isso aí, gente. Essa mensagem foi especialmente para os novos profissionais médicos que estão chegando aí, que vocês se inspirem. Nós, né? Vocês não, nós, porque me incluo nisso. Que a gente consiga se inspirar em pessoas como a doutora Karina. E que a gente consiga mudar a medicina e transformar a forma como ela está sendo enxergada hoje, realmente para o lado positivo, e não para onde ela está indo, infelizmente. Então, fica aí a mensagem final. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Um beijo a todos. Foi uma honra.